Romanos capítulo 14. Hoje meu marido me trouxe especialmente para gravar nesse lugar aqui super especial. Olha que lindo esse lugar. Depois vou mostrar para vocês. Na verdade, vamos dar antes da gente começar aqui. Olha que lindo esse lugar. Os dois brincando ali. Dá um tchauzinho aí, vocês dois aqui, ó. Vocês estão aqui no vídeo. Vamos lá, então, no nosso capítulo. Vou até sentar nesse banquinho aqui, que eu achei tão bonitinho. Aqui nesse capítulo, nós vamos falar quando a fé ela vai encontrar diferenças. Tem coisas que, às vezes, a gente considera tão óbvias que quando alguém pensa diferente da gente, até parece impossível da gente entender. Às vezes a gente pensa, mas afinal de contas, como é que essa pessoa pode acreditar nisso? Como é que ela pode pensar dessa maneira? Porque pra gente parece tão claro, tão óbvio. E às vezes nós nem estamos falando de coisas que estão relacionadas com fé. Pode ser outra coisa. Às vezes a gente está falando de costume, de tradição, preferências, até mesmo de comida, jeitos diferentes da gente viver. E às vezes também pode ser jeitos diferentes de viver a mesma fé, tradições diferentes. E é exatamente aí que vai entrar esse capítulo de Romanos 14. Porque Paulo ele vai falar sobre uma coisa que continua muito atual, que é como que a gente pode conviver com pessoas que amam a Jesus, mas que pensam diferente de nós em outras questões. E talvez a resposta de Paulo vai te surpreender. E aqui, quando Paulo ele começa a responder isso, nós vamos ver que ele não vai mandar o mais forte desprezar o mais fraco. E ele também não manda o mais fraco condenar o mais forte. Ele vai chamar os dois para algo muito maior, que é o amor. Então, onde que nós estamos aqui nessa carta de Romanos? Até aqui, Paulo, então, ele falou sobre o evangelho, falou sobre o pecado, sobre graça, sobre justificação, falou sobre fé, sobre uma vida nova. E nos capítulos anteriores, ele até mesmo começou a mostrar como que o evangelho transforma também a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. E agora, nesse capítulo 14, Paulo, ele entra em uma questão, assim, bem prática. Porque a igreja, ela tinha pessoas com convicções diferentes, como tem até hoje. Algumas pessoas comiam de tudo, outras pessoas tinham algumas restrições, outras consideravam determinados dias que eram mais especiais e outros entendiam que todos os dias eram iguais. E aí, então, essas diferenças, elas estavam começando a gerar alguns conflitos. Então, presta atenção aqui numa coisa, eles não estavam necessariamente discutindo sobre quem que era Jesus. Eles estavam discutindo sobre como viver determinadas questões, até mesmo sobre a fé. E Paulo ele vai ensinar que nem toda diferença precisa virar uma divisão. Então Paulo apresenta um exemplo. Uma pessoa acredita que pode comer de tudo e outra, por causa da sua consciência, come apenas vegetais. E Paulo diz que quem come não deve desprezar quem não come. E quem não come não deve condenar quem come. Por quê? Porque Deus recebeu essa pessoa. Olha a força disso que ele está falando. Às vezes, nós exigimos que alguém tenha exatamente a mesma convicção de nós, que nós, antes de conseguirmos tratá-la com amor. Mas Paulo, então, ele está começando aqui por outro lugar. Porque se Deus recebeu essa pessoa, quem somos nós para rejeitá-la? E depois Paulo fala sobre os dias, que alguns consideravam um dia mais importante que o outro, e outros consideravam todos os dias iguais. E Paulo diz que cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Isso não significa que não importa o que você acredita. Paulo, ele não está ensinando que verdade não existe. O que ele está tentando mostrar aqui é que existem questões que não devem ocupar o mesmo lugar que o centro do evangelho. Percebe a diferença? Porque Jesus é o centro, a salvação pela graça é o centro, a fé é o centro. E existem outras questões em que cristãos sinceros podem chegar a conclusões diferentes. Então é isso que ele está tentando explicar aqui. E aí Paulo, ele vai apresentar, na verdade, um princípio muito forte. Quem considera um dia especial para o Senhor o considera. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Então percebe que a expressão que aparece repetidamente, que é para o Senhor. Então o ponto aqui é esse. O objetivo não é provar que eu estou certa. O objetivo é viver para o Senhor. Então se eu faço algo com consciência diante de Deus, eu não preciso usar isso para me sentir superior. E se a outra pessoa não faz, eu não preciso tratá-la como se ela fosse menos espiritual. Então Paulo, ele vai até ampliar aqui essa conversa, porque ele diz que nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos então para o Senhor. E se morremos, morremos então para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos,
nós somos do Senhor. Essa é uma das frases, na verdade, mais bonitas daqui desse capítulo, que nós somos do Senhor. Antes de sermos pessoas com opiniões diferentes, nós somos pessoas que pertencem a Jesus. E isso deveria mudar a maneira como que a gente enxerga um ao outro. E aí Paulo, ele chega aqui no coração dessa questão, porque ele pergunta, por que você julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Perceba aqui que Paulo, ele está falando dos dois lados, de julgar e desprezar. São dois erros, mas são erros diferentes. Mas ambos os erros destroem a comunhão. Às vezes eu acho que eu estou defendendo a verdade, quando na realidade eu estou apenas desprezando alguém. E às vezes eu acho que eu estou protegendo a pureza da igreja, mas na verdade eu estou condenando uma pessoa que Deus recebeu. Paulo nos chama para olhar para o nosso próprio coração. Então ele apresenta uma frase que deveria mudar completamente esse tipo de discussão entre nós. Todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Ou seja, o juiz aqui não sou eu e nem você. Nós não somos o juiz final do nosso irmão. Nós não somos o juiz final. Quem é Deus. E isso já deveria produzir humildade. Porque eu também vou prestar contas a Deus. Depois, Paulo, ele vai falar sobre a liberdade. E ele diz, eu estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesmo. Mas aí, imediatamente, ele vai acrescentar. Mas se alguém considera impura alguma coisa, então, para ele, é impura. E aqui Paulo mostra que a consciência, ela importa, é importante. Nem tudo que eu tenho liberdade para fazer é necessariamente algo que eu deveria fazer na frente de outra pessoa. Mas Paulo continua, se o seu irmão ficar entristecido por causa daquilo que você come, você já não está andando segundo o amor. Olha que interessante isso. Porque a pergunta deixa de ser, será que eu posso? E ela passa a ser, isso edifica? A pergunta deixa de ser, eu tenho liberdade para fazer isso? E ela passa a ser, como que a minha liberdade afeta o meu irmão? Isso é maturidade cristã. A maturidade, principalmente a maturidade cristã, não é apenas saber o que eu posso fazer. É saber quando abrir mão de alguma coisa por amor a alguém. Então Paulo chega a dizer, não destrua por causa da comida a obra de Deus. Isso é uma frase muito forte. E uma questão até secundária, digamos, estava colocando em risco algo muito maior, que era a comunhão dos irmãos. E talvez esse seja um alerta para nós. Porque quantas vezes nós permitimos que coisas pequenas destruam relacionamentos que são importantes? Pode ser uma opinião, um costume, uma preferência, uma interpretação, até mesmo forma de fazer as coisas. De repente, aquilo que era secundário se torna mais importante do que o amor. Então Paulo, ele apresenta uma, na verdade, das grandes frases desse capítulo, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o centro. O reino de Deus não é construído em torno das nossas preferências. Ele é marcado por justiça, marcado por paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo diz, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação mútua. Não basta a gente perguntar, será que eu estou certo? A gente precisa perguntar para nós mesmos. Será que eu estou promovendo a paz? Será que isso está trazendo edificação? Será que aquilo que eu estou fazendo está ajudando as pessoas ao meu redor a crescer? A gente percebe que esse capítulo de Romanos, ele acaba nos confrontando, porque é muito fácil a gente transformar aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente acredita em princípio. É muito fácil a gente transformar as nossas ideias em doutrinas, a nossa opinião em um teste de espiritualidade. Mas cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente começa a medir a fé das pessoas pelo quanto elas se parecem conosco. Mas Jesus não nos chamou para criar uma comunidade de pessoas idênticas. Ele nos chamou para nós amarmos pessoas diferentes. Então talvez exista alguém na sua vida com quem você não concorde muito, com quem talvez você pense diferente de você sobre algumas questões. Talvez você realmente acredite que você está certo. Mas esse capítulo nos faz uma pergunta. Você consegue amar essa pessoa mesmo assim? Porque talvez o maior sinal de uma maturidade não seja conseguir convencer alguém. Talvez seja conseguir continuar amando essa pessoa, mesmo quando vocês não concordam. E existe o outro lado, porque talvez você seja a pessoa que se sente julgada. Talvez você tenha uma consciência mais sensível. Talvez existem coisas que os outros fazem assim tranquilamente, mas que você, diante de Deus, não consegue fazer em paz. Então esse capítulo de Romanos 14 também vai falar com você. Sabe, não transforma a sua consciência em instrumento para condenar os outros e não permita que a liberdade dos outros faça você agir contra a sua própria consciência. Vivamos diante do Senhor. Eu gostaria que você pensasse se existe alguma diferença de opinião ou de costume ou até mesmo de preferência que você de repente tem transformado isso
em um motivo para que você julgue alguém. E se você realmente acreditasse que essa pessoa pertence a Cristo, será que isso mudaria a maneira como você trata essa pessoa? Ou a maneira como você fala dessa pessoa? Então, esse capítulo de Romanos, ele nos lembra que nem toda diferença precisa virar divisão, precisa virar julgamento. Existem questões que são centrais, que nós precisamos defender. Mas existem também questões em que nós precisamos aprender a conviver. E é nesses momentos que Paulo, ele não coloca a pergunta, quem está ganhando a discussão? O que ele coloca aqui, o que ele fala aqui é outra coisa. Nós estamos andando em amor? Porque no final, nós não somos chamadas apenas para estar certas. Nós somos chamadas para edificar e promover a paz. E para cuidarmos uns dos outros. Para lembrarmos de uma verdade que é muito simples, que nós somos do Senhor. Mas isso ainda levanta uma pergunta. Se nós devemos receber uns aos outros, como que a gente pode construir uma comunidade em que ninguém, viva apenas para si mesmo? Você já sabe. Essa pergunta a gente vai responder no Romanos capítulo 15.